encontro está começando. Hoje no programa Mato Grosso do Sul em Foco nós vamos falar sobre prótese auditiva implantável, a novidade que está fazendo a alegria das pessoas com deficiência auditiva. Mas você vai conhecer sobre esse assunto já, depois que nós conhecermos os nossos apoiadores. Não saia daí! Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Bom, estamos de volta então com o tema de hoje, que nós vamos falar muito sobre o aparelho auditivo. E os nossos convidados de hoje são o Dr. Luciano Rodrigues, aqui de Dourados, nosso otorrinolaringologista, nosso médico querido daqui, e o nosso convidado também especial, o Dr. Robinson Koji, que também é otorrinolaringologista de São Paulo, professor pós-graduado do Hospital das Clínicas de São Paulo. Das Clínicas de São Paulo, e ele também é o nosso convidado de hoje, porque ele veio aqui a Dourados fazer uma cirurgia num paciente aqui no Hospital do Coração. E nós temos a honra de receber essas duas pessoas aqui para falar então sobre o aparelho auditivo. Vamos conversar com o Dr. Luciano, que ele está com um pouquinho de pressa, ele tem os pacientes dele atrás dele, né? Então nós vamos liberar o Dr. Luciano. Dr. Luciano, aparelho auditivo, século XXI, perca auditiva, todos esses problemas ocasionando. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A nossa especialidade, a otorrinolaringologia, tem a honra, né, de cuidar do ouvido, né, que é uma estrutura que a gente hoje consegue voltar à função quando ela é, por algum motivo, perdida, né? Então a gente tem assim várias possibilidades de tratamento, né? Desde uma prótese auditiva comum, convencional, que a gente coloca aqui no orifício para conduzir, para amplificar esse som e conduzir melhor, até hoje em dia, né, depois de um tempo para cá, as cirurgias onde se implanta próteses auditivas, né, que uma delas que é o que a gente tem realizado aqui e realizou ontem, aqui no Hospital do Coração, para poder restabelecer a função, né, auditiva do paciente. Doutor, quais são as principais causas hoje da perda auditiva? Bom, as perdas auditivas têm várias causas, né? Tem as perdas de ordem funcional, né? Aqueles trabalhadores de empresas que não usam aparelho de proteção individual. Você tem as surdezes congênitas, você tem por inflamação, lesões que surgem, tumores, né? Tem várias causas. Existem a surdez neurológica, né? De causa cerebral. Então tem muitas causas. O importante é você fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para poder reabilitar o paciente. Existe prevenção para um tipo de surdez congênita, por exemplo? A congênita você faz, né, como o próprio nome já diz, às vezes até você consegue fazer um pouco antes, por alguma malformação, né, intrauterina, mas geralmente você faz através da triagem auditiva neonatal universal, que é o teste da orelhinha, que é realizado de preferência no berçário, onde você consegue fazer o diagnóstico. E é justamente isso, né? Quer dizer, se você consegue diagnosticar a perda de audição já nessa fase, você tem uma chance maior de reabilitar o paciente, porque o grande problema é que o paciente que não ouve, ele pode, se for total a perda bilateral, ele pode não desenvolver a linguagem. E o prejuízo socioeconômico, tanto para esse indivíduo como para o país, é muito grande, porque ele vai ter que ser acolhido, né, de alguma forma. Eu estava pesquisando sobre o assunto, né, e Beethoven, né, que esse compositor conhecido mundialmente, alemão, e ele começou a ter a perda auditiva dele com 27 anos, com 48 anos, ele já era, por conta de uma doença. Que doença é essa, doutor? Tem como prevenir? Na época dele, por exemplo, não tinha, e hoje tem uma prevenção ou não? Aparentemente a perda de audição de Beethoven era uma doença que a gente chama de otosclerose, né, que é uma
uma perda, onde ocorre um processo de inflamação e recuperação, então há uma descalcificação do ouvido interno e isso é progressivo e surge precocemente, né? E por incrível que pareça, ele conseguiu compor, mesmo com avançado grau de deficiência que ele tinha, a gente não sabe exatamente na época como que era, mas imagina-se que seja essa doença, né? Que hoje em dia você tem cirurgias para corrigir esse tipo de patologia e também até o uso de aparelho de audição, quando por algum motivo o paciente tem uma contraindicação a fazer o procedimento cirúrgico, né? Aqui no Brasil também, doutor, nós temos muitos famosos que perderam a audição por algum motivo. Vamos falar da tecnologia do século XXI, hoje que as pessoas estão perdendo a audição por conta da poluição sonora. Rogério Flauzini, que é compositor, vocalista da banda Jota Quest, nas redes sociais ele fala que de tanto gravar, de tanto ir para shows, o retorno dele, ele acabou perdendo 30% da audição dele. Hoje, para os adolescentes, para nós também, isso serve de alerta, doutor? Sim, principalmente porque os dispositivos de fone de ouvido, né, que os adolescentes usam, não existe um stop. Então deveria ter nos programas, nos aplicativos de som, algum alerta mostrando que você está num nível de som que pode causar lesão. Isso é muito bem conhecido. Igual então, um limitador de carro, né? Exatamente, um limitador de carro. Se tivesse um limitador de volume, você resolveria muitos problemas, né? Então, realmente, a questão de uso excessivo de fone de ouvido e também a exposição em shows, etc., isso causa lesão auditiva como nas fábricas. Antigamente, né, os funcionários de fábrica, os trabalhadores de fábrica tinham surdez por ruído. Hoje eles usam proteção, né, nas empresas, só que os adolescentes não. Ao contrário, colocam os fones e colocam um som muito alto. Isso pode lesar, pode trazer surdez com certeza, né? E agora uma coisa muito interessante e importante alertar os pais em bebês, tá? Bebês não devem usar fone de ouvido. Por quê? Porque você não tem o controle, né? Vamos supor que você coloca um fonezinho de ouvido numa criancinha, aquilo por algum erro lá, ele sobe o volume, ninguém está sabendo que está alto e aí está lesando a audição da criança. E o ouvido da criança é mais sensível à lesão, inclusive, do que um adolescente ou um adulto. Exatamente. E é tão difícil colocar na cabeça esses adolescentes, né, Júlia? As crianças, os adolescentes, você fala, e eles falam, não está alto, e às vezes você está aqui 1 metro, 2 metros, você está ouvindo a música no ouvido deles. Isso. E algumas lesões, doutor, causadas pelo fone de ouvido, elas podem ser irreversíveis? Sim, geralmente a lesão por ruído é irreversível, né? Por som alto é irreversível. Agora, por exemplo, aqui em Dourados é mais tranquilo, né? Não tem tanto trânsito. Agora, por exemplo, se você está na rua em São Paulo, que já tem uma poluição sonora, o que acontece? A pessoa, ele tende a colocar o volume do fone de ouvido acima do ruído do ambiente. Muitas vezes o ambiente já está no limite para ter lesão auditiva, por causa do carro, etc. Aí ele vai lá e joga mais para cima para poder ouvir bem a música. E aí lesa a audição. Então esse também é um outro problema. Dos grandes centros, né? Dos grandes centros. Outra pergunta, doutor. Esse foi um internauta que fez para nós, para que passássemos para vocês. Cotonete, limpeza. Qual seria a forma exata de limpar? Mas eu tô surdo, mas eu não uso som, mas eu tô sentindo alguma coisa e eu preciso tirar, e a pessoa fica lá. Ele pode danificar o aparelho auditivo dele com o cotonete ou qualquer outra coisa que ele venha querer tirar esse cerume? Sim, assim, o cotonete você poderia colocar um pouquinho só para tirar aquilo que está começando a sujar aqui. Nunca inserir lá dentro. Primeiro porque ele é grande, então na verdade ele não vai tirar, ele vai empurrar para dentro. Então você vai piorar o seu problema. A questão do cerume é genético, né? Então tem pessoas que produzem muito cerume, você vê, geralmente o pai tem, o filho também tem problema de cerume, porque é genético, o tipo de cera, se acumula ou não. Normalmente a cera sai sozinha, né? Você está dormindo, geralmente você está dormindo, ele sai à noite e você não percebe. Tanto que a maioria das pessoas não tem problema de cerume, né? Então se você ficar colocando o cotonete, aquela cera que ia sair naturalmente, você começa a empurrar para dentro. Aí se eventualmente tampar o ouvido por excesso de cerume, ideal é procurar um otorrino e fazer uma lavagem e pronto, resolver o problema. Exatamente. Então... E o grande problema é que o kit que a criança quando nasce recebe é um kit de fralda, cotonete e chuteira pela avó, né? Já faz parte, né? E você imagina da mesma forma que ele comentou a respeito do ruído, e a criança, um bebezinho, a mãe ou alguém vai lá e vai limpar o ouvido. Ele não tem nem parâmetro se está doente, de repente chora, furou o tímpano, né?
ou alguma coisa assim. Então tem que tomar bastante cuidado no bebezinho com essa mania de limpar o ouvido, né? Não precisa disso, né? Não tem muito comum, assim, um menino tá limpando o ouvido, vê o irmãozinho, bate e fura o tímpano. Muito comum. Outra coisa, adulto limpando o ouvido na cama, dorme e esquece, vira e fura. Isso é muito comum, né, Luciana? Muito comum. Vez furar o tímpano não tem mais... Não, tem que fazer, mas tem que fazer cirurgia para corrigir. Mas também não fica exatamente, doutor? Não, pode voltar ao normal. Mas dependendo da região que afeta, às vezes pega a cadeia de ossículos, pode dar uma perda de condução do som, que às vezes a cirurgia de reabilitação é um pouco mais difícil, né? Não só perfurar. E hoje, doutor, a Organização Mundial da Saúde tem uma preocupação muito grande com o número de pessoas e o aumento gradativamente, ano após ano, da surdez. Qual que é a estatística hoje? Sim, a principal questão é o envelhecimento da população, né? Então, com o envelhecimento da população que está acumulando mais surdos, digamos assim, né? A partir de 55 anos, existe, assim como a gente tem a questão da visão, né, que é a presbiopia, nós temos a presbiacusia, que também começa a afetar os indivíduos a partir de 55 anos. Então, como a gente está vivendo mais, então isso está aumentando, né? É claro que causas assim preveníveis, tipo meningite ou doenças infecciosas na gestação, isso está diminuindo, né? As causas genéticas mantêm-se estáveis, né? E tem realmente a questão dos ruídos que a gente falou agora, né? Do som que aumenta a incidência. Hoje no Brasil, quase 10 milhões de pacientes têm algum grau de deficiência auditiva, né? E 300 mil têm uma perda que nós chamamos de severo-profunda, ou seja, aquela perda tão importante que o aparelho auditivo comum não dá conta. Aí que entra, né, o contexto dessas próteses implantáveis que a gente está falando hoje. Exatamente, e é sobre isso que nós vamos falar então, depois do nosso intervalo, né, Rubens? Está na hora do nosso intervalo já, vamos liberar o Dr. Luciano, porque ele tem o paciente vai vir aqui e vai brigar comigo, eu não quero. Então vamos liberar o Dr. Luciano e vamos falar sobre implante coclear. Podemos falar de implante coclear, próteses osteoancoradas. Próteses, mas quem vai ficar conosco então? O Dr. Robinson e o Dr. Luciano, vamos liberar ele após o nosso intervalo, então vamos falar sobre essas próteses, sobre esses implantes, tá certo? Então tá certo. Saia daí, voltamos já já. A Autopeças e Distribuidora Modelo trabalha desde 1968 com compromisso e responsabilidade com seus clientes. Na Autopeças e Distribuidora Modelo, você encontra peças diesel e ferramentas em geral, um amplo estoque de acessórios como adesivos, alarmes, climatizadores, para-brisas, sons automotivos, tapeçaria e cromados. E para melhor atendê-lo, são 3 lojas no estado: em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro, e também na Marginal Leste, saída para São Paulo. Em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, 2312, Jardim América. Mais informações, 3416-6767. Autopeças e Distribuidora Modelo, a maior loja de acessórios para caminhões e carretas de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta então do nosso intervalo, dos nossos apoiadores. Vamos continuar então com o Dr. Robinson, otorrinolaringologista de São Paulo. Liberamos o Dr. Luciano aí, que estava com pressa com os pacientes dele. E vamos falar então sobre implante auditivo. Bastante pergunta dos nossos internautas, doutor, bastante curiosidade, bastante dúvida. Então essa parte nós vamos deixar com o senhor. Até porque o senhor veio a Dourados fazer uma cirurgia dessa de implante aqui no Hospital do Coração ontem, exatamente, né? Fala um pouquinho sobre essa cirurgia que o senhor fez. Então, a gente operou ontem uma criança de 10 anos de idade, né, uma menina, e ela tinha uma surdez unilateral. Ela tinha um lado normal, outro lado uma surdez total, né? Então, devido à gravidade da perda de audição desse ouvido, não dava para adaptar uma prótese auditiva convencional, né? Então, a gente fez uma cirurgia para colocar uma prótese eletrônica chamada prótese auditiva osteoancorada, que é implantada cirurgicamente. E aí ela vai passar a ouvir, né, com os 2 ouvidos. Tá, e qual que é a diferença do aparelho auditivo convencional para esse implante? Melhora a vida do paciente? Então assim, as próteses implantáveis cirurgicamente é uma família, né, de aparelhos, né? Então você tem várias indicações, desde para uma perda menos
menos grave, digamos assim, até para perda total. É aquele paciente que não escuta absolutamente nada. Então, as próteses implantáveis, normalmente, nós indicamos para aqueles pacientes que não podem se beneficiar com a prótese convencional. Tá? Quem que não pode se beneficiar com a prótese convencional? Aquele paciente que não tem o conduto, tem pacientes que nascem sem um conduto, uma malformação, pacientes que têm uma perda tão grave, mas tão grave, que não adianta colocar o aparelho, que ele não vai dar ganho, né? Então ele pode usar uma prótese implantável. Então, basicamente, são esses os pacientes que têm indicação. No caso da Júlia, é que ela tinha uma perda unilateral. Então, pacientes que têm uma surdez em apenas um ouvido, uma das próteses implantáveis indicadas é essa aí, que é a prótese ósseo-ancorada. Tá. Qual a idade mínima, doutor? Meu filho é muito pequeno para receber, ele está com 2 anos e meio. Aí já vem uma outra de um senhor de 83 anos. Qual a idade mínima e máxima para fazer esse implante? Então, a prótese que nós fizemos ontem, né, que é a prótese ósseo-ancorada, a idade mínima é 5 anos. Tá? Os implantes cocleares, que são as próteses para perda profunda, né, então tem crianças que nascem sem nenhuma audição, né, e essas crianças que nascem sem nenhuma audição, com a perda congênita, eles têm que ser reabilitados o mais precocemente possível, né, principalmente se for bilateral. Né. Então, essas crianças nós podemos fazer a partir de 6 meses já a cirurgia de implante coclear. Então hoje acredita-se que em torno de entre 6 e 1 ano de idade seria 6 meses. 1 ano de idade seria o tempo ideal para fazer o procedimento. E no decorrer, ela vai precisar trocar quando ela crescer? Não, teoricamente isso é para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Essas próteses implantáveis, ele tem a parte interna, que é implantada cirurgicamente, e tem a parte externa também. E junto é um sistema que funciona conjuntamente. A parte externa acaba quebrando mesmo, ele vai ter que ir trocando, em média, a cada 5, 6 anos, né? Agora, a parte interna, que é implantada, teoricamente é para o resto da vida. Tá, e na questão do idoso, até quantos anos? Ou... Não tem idade. Não tem idade, né? A minha paciente mais idosa, 86 anos de idade, foi feita a cirurgia, está feliz da vida, né? E está brigando com o marido, que é surdo também, e não quer operar. Então ela falou assim, doutor Cojo, eu vou largar dele e vou casar com o senhor. Porque eu não aguento mais ele, que ele está surdo e não quer operar. Tá certo. A cirurgia do implante é segura? Dura quanto tempo? Aqui a outra pergunta, quais são os cuidados que eu devo ter antes da cirurgia e pós? Eu acho que o pós é o mais importante, né, doutor? Sim, então assim, a cirurgia não é uma cirurgia comum de um otorrino, né? Então realmente o otorrino que vai fazer, ele tem que ter essa especialização, que é uma cirurgia mais elaborada, digamos assim, né? Ele tem alguns riscos, né, claro, mas isso depende da habilidade de quem vai operar, né? Mas de uma forma em geral, é uma cirurgia feita por um bom profissional, é uma cirurgia tranquila, segura, tá? Com baixo índice de complicações. A cirurgia demora, o implante coclear demora aproximadamente 2 a 3 horas a cirurgia. A prótese ósseo-ancorada, que foi feita na Júlia ontem, demora 1 hora a cirurgia, tá? E o paciente fica um dia internado, tira os pontos depois de 10 dias a 2 semanas, e o aparelho ele é ligado depois de 1 mês, isso que é importante. Ele não sai da cirurgia ouvindo, ele vai depois de 1 mês só que vai ligar a parte externa, né? E aí que ele passa a ouvir. Então isso é importante, tem que saber que vai demorar 1 mês, e depois de ligado a parte externa tem as regulagens. Então o paciente tem que vir de tempos em tempos, né, regularmente, para fazer as regulagens do aparelho. Então deve ser essa pergunta de um rapaz de Rio Brilhante. Ele falou que foi feita uma cirurgia na mãe dele em São Paulo e ela não consegue se acostumar com os ruídos. Tá, então aí tem ajuste, será, doutor? Então, tem as questões de ajuste, é importante. É difícil, que tem caso a caso, né? Caso a caso, né? Por exemplo, se a gente for pensar, a prótese ósseo-ancorada que foi feita aqui no Hospital do Coração ontem, a Júlia, o som é natural, né? É o som natural, porque ela já ouvia de um lado, né? Então ele vai estimular o osso, vai jogar o som para o ouvido normal, então a adaptação é super fácil. Tá? O implante coclear, que não sei se é o caso da mãe do nosso ele nosso não chegou aí, a citar aqui. Né? O som é diferente, porque ele é um som eletrônico no começo, então ele demanda um tempo, né, de adaptação, né? Então tem que ver, né, se a cirurgia foi bem feita, se o eletrodo foi bem colocado, se as programações estão bem. Agora, um fator muito importante, né? É diferente uma pessoa que nasce surdo, né, bilateral, daquela pessoa que fica surdo.
tá? Então, se você nasce surdo bilateralmente, aquela pessoa que normalmente vai para Libras, sabe, né? Que vai fazer Libras. Quando nasce surdo, você tem que implantar logo, né? Se você demora muito tempo para implantar, aí não tem mais solução. Então, não sei se é o caso da mãe dele, né? Se ela nasceu surda, já tem lá, se a mãe dele deve ter lá 60, 70 anos, e não fala, só faz Libras e tal. Outra pergunta, doutor, todo surdo é mudo? Não, assim, a maioria sim, né? A maioria sim, porque você depende da audição para você aprender a falar. Mas existem formas de você fazer um surdo, né, aprender a falar, né? São o que nós chamamos de surdos oralizados, né? Com trabalho de fonoaudiologia, ele aprende a falar lendo os lábios. Então, ele vai ler o lábio e vai aprender a falar. É claro que a fala tem as suas limitações, né? Tem as suas distorções, mas tem muitas pessoas que conseguem, tá? Agora, com o implante coclear hoje, né, se a gente vivesse no mundo ideal, que a gente conseguisse implantar precocemente todo mundo que nasce com surdez, a gente não ia precisar mais de Libras, né? Porque o objetivo do implante coclear é você conseguir se comunicar como nós, como os ouvintes normais. Tá. Detectores de metal dispositivos. Nessa cirurgia que o senhor fez ontem aqui no Hospital do Coração, cirurgias são realizadas para as pessoas com perca auditiva de implante. Detectores de metal, aeroporto, banco, qualquer empresa de segurança, eles detectam como que o paciente faz, se ele precisar passar. Então, a parte interna tem um ímã, né? E que é o ímã de interna que fixa a parte externa, que tem um ímã. Então, todos esses detectores de metais vão tocar. Então, por exemplo, se for no aeroporto, é só você ir lá e se identificar. Você ganha uma carteirinha de identificação internacional. Chegando lá na segurança, você se identifica, você vai passar pelo lado. Banco, a mesma coisa. Loja de segurança, tudo pode tocar. Interessante. Às vezes fazer uma compra, né, vai saindo com a sacola da compra lá e o detector. Então você tem que ter essa... E o cuidado é do paciente também, tá informando, né, as pessoas onde ele vai estar, que ele tem esse... geralmente em loja e banco não toca. Geralmente não toca. Tá? Agora do avião sim, o avião é mais... O aparelho é mais potente, né, digamos assim. Tá. Quais os cuidados, doutor, porque o senhor comentou que a parte de fora, a parte externa, deve ser tirada para banho, para tudo. Então, o menino quer saber quais são os cuidados com esse aparelho durante o dia. Tá, então, assim, primeiro não bater, né, naquela região, né, evitar cair, né. Uma coisa que é muito triste que acontece, pessoas roubam isso, achando que é um iPod. Porque hoje em dia é muito bonitinho esses aparelhos, né? Nossa. Então a pessoa acha que é um iPod, um fonezinho de ouvido e roubam, né? E para quem roubou não tem função nenhuma isso daí, né? E é muito caro, né? Então não deixar cair, importante, né? Tem uma questão de desumidificação, né? Então acho que imagine que aqui em Dourados, por ser quente, né? Quente e úmido aqui, né? Quente e úmido. Então você sua bastante, então todo dia você tem que botar no desumidificador, né? Tem que cuidar bem, né, do aparelho, né? E não pode molhar, tá? Os aparelhos hoje até têm uma certa resistência para água, assim como os iPhones têm, né? Só que você não pode molhar. Existem até umas capas que são vendidas que você pode embrulhar ele e nadar. Isso tem também, mas você tem que usar o protetor correto. Pode utilizar o sistema de implante aditivo para estar a par dos futuros avanços, melhoramentos tecnológicos? Assim, os implantes, assim, faz 20 anos que eu trabalho com isso. E a cada ano surgem tecnologias novas, né? Você vê essas novas próteses implantadas. Sim, isso evolui sempre, né, doutor? Você vai evoluindo, elas ligam no celular, assim, você consegue ligar o aparelho no celular, você atende no celular, né? A professora usa um microfonezinho, vai direto no ouvido da criança. Né? Então existem uma série de tecnologias, né? Pode ser, né? Hoje ainda não, mas pode ser que até essas pessoas que têm esses implantes vão ter até uma vantagem sobre nós, que temos audição normal. Gestantes, claro que a gestante não vai fazer quando está grávida, né? Acho que essa pergunta é infundável. Ninguém vai operar grávida. Exatamente. Exames, doutor, quais exames clínicos eu posso fazer usando esse aparelho? Basicamente a ressonância magnética, que é um problema, você pode fazer, mas tem uma série de cuidados especiais que tem que tomar. E se você for fazer uma cirurgia, tem um bisturi elétrico que o cirurgião usa que você não pode utilizar. Então são esses dois cuidados que tem que tomar. O resto, ultrassom, tomografia, endoscopia, tudo você pode fazer.
Tá, tratamentos, eu acredito que sim, também tratamentos faciais, de beleza, embelezamento, tudo também é normal. Botox, essas coisas não tem grandes problemas. Não interfere não também, tem grandes né? problemas, não. Seria mais ou menos isso, as perguntas mais frequentes, doutor. Assim, a gente fica muito feliz de receber um cirurgião como o senhor aqui em Dourados. O Hospital de Coração também, o Hospital do Coração está de parabéns por trazer um profissional como o doutor Robinson aqui. E a gente torce para que a medicina evolua, a ciência evolua e cada vez mais a gente consiga melhorar a vida desses pacientes, né, com deficiência auditiva. E que o senhor continue aí brilhando nesse caminho, devolvendo a audição para as pessoas e que sempre possa vir a Dourados também, que os pacientes consigam ter acesso ao senhor aqui. O Hospital do Coração está aí para quem precisar. E o aparelho é isso aí, as pessoas se beneficiar disso, né, doutor? Vão se beneficiar. Agora, sabe que coincidentemente, em agosto do ano passado, eu vim aqui no Hospital do Coração, a gente fez o primeiro, tem uma prótese nova dessas osteoancoradas, tem uma nova que tinha chegado no Brasil, e a primeira do Brasil a gente fez aqui no Hospital do Coração, aqui em Dourados, coisa sobre essa cirurgia. Uma coincidência, né? É um grande prazer sempre vir para cá, sou muito amigo do Dr. Luciano, né? E o Hospital do Coração sempre me recebeu muito bem lá. O Hospital do Coração é uma referência aqui em saúde para todas as áreas, né? O Dr. Luciano é um querido também, um otorrino muito querido aqui. Então é isso aí, pessoal. Falamos hoje de implantes auditivos, as novidades, que você de casa, você que tem alguém na sua família, você que precisa, então, tá aí as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você procura o Dr. Luciano aqui em Dourados. Entra nas redes sociais do Dr. Robinson. Passa para nós, doutor, as suas redes sociais, Instagram, Face. Dr. Robinson Koji Otorrino. E eu tenho um site, chama portal otorrinolaringologia.com.br. Ali você consegue retirar todas as suas dúvidas também, né? E qualquer coisa, o Hospital do Coração também está aí com excelentes otorrinolaringologistas para que você possa fazer sua consulta, retirar suas dúvidas e quem sabe marcar uma cirurgia também, que o Dr. Robinson e o Dr. Luciano estão aí para fazer. Esse foi o programa de hoje, agradeço o doutor. O doutor chegou a adiar o voo dele, que era para o meio-dia, para ficar aqui, para gravar com a gente, para a gente estar levando esse programa especial para você de casa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Regiane, muito obrigado. Muito obrigada para você de casa, um grande abraço, tchau, tchau.